A ânsia de ter e o tédio de possuir. Como assim? Isso não faz sentido. Eu queria tanto algo, eu busquei, batalhei por aquilo, e quando eu finalmente consigo o que eu tanto queria, se torna chato ter o que eu tanto quis. A dopamina é, na verdade, a molécula da expectativa. É a sua reação ao inesperado. A dopamina, ela só quer, só quer, só quer, ela quer o caminho até aquele objetivo. Ela, de certa forma, não quer o objetivo. Por isso que, por exemplo, você comprou algo, você queria muito comprar aquela determinada coisa, e quando você comprou, estou satisfeito. E depois você nem usou tanto. A ânsia de ter e o tédio de possuir, porque na verdade o que dá o gás para você buscar algo é a ânsia, é o não ter. Você só busca algo porque você não tem. Quando você tem, não é mais aquilo tudo. Por exemplo, você queria tanto algo, você queria tanto um violão, um computador, um telefone, algo, qualquer coisa que seja. Você queria muito aquele emprego dos sonhos, aquela pessoa, aquela paixão, viajar para aquele lugar. Biologicamente, essa ânsia de chegar àquele lugar com aquela pessoa, ou ter encontro com aquela pessoa, ou ter aquele objeto é muito mais prazeroso, falando a respeito da dopamina, é muito mais prazeroso ter essa expectativa de ter aquilo que você quer do que realmente alcançar. Quando você viaja para algum lugar, você fica ansioso para chegar até aquele lugar e isso é muito prazeroso. Essa ânsia de estar naquele lugar, esse anseio, esse desejo de alcançar algo que você queria. E quando você chega, você não aproveita tanto. O nosso corpo ele é biologicamente preparado para sempre ficar maravilhado com o inesperado, que é a dopamina. A gente fica, nós ficamos maravilhados com o inesperado, ficamos felizes. O inesperado ele pega a nossa atenção. E o que não é inesperado não nos chama a atenção. Ah, Rafael, mas você está falando isso com base em quê? Você é formado em quê? Faz o que da vida? Eu, no momento, não sou formado em nada. Eu faço psicologia, estou no sexto, sétimo período, mais ou menos. Mas as informações que eu estou falando eu tirei desse livro. Dopamina, a molécula do desejo. Aqui é uma ótima leitura, recomendo. Não terminei ainda, porém já deu para entender qual é o princípio geral e como funciona a dopamina. O primeiro capítulo desse livro fala sobre a dopamina no amor, que eu achei particularmente muito interessante. Tem uma frase que é assim: a paixão surge quando sonhamos com um mundo de possibilidades, desaparece quando somos confrontados com a realidade. O que eu particularmente entendi como o famoso fulano é emocionado. Então acho que a gente pode entender que aquela pessoa que é emocionada conheceu alguém que já está pensando em, em inúmeros cenários com aquela pessoa que ele viu passando na rua. Cientificamente não é uma pessoa emocionada, é só uma pessoa que tem muita dopamina. De certa forma, ela tem uma criatividade muito grande, mas no sentido de ficar pensando, de ficar criando cenários hipotéticos. E a dopamina faz isso, faz com que você crie cenários hipotéticos positivos para você ter uma motivação maior, para você conseguir visualizar como seria o seu futuro. Por exemplo, seu futuro com aquela pessoa, isso faz você ter mais motivação para poder correr atrás, para poder conversar com aquela pessoa, entende? Então, no amor é basicamente assim, mas isso é só uma pincelada, isso é muito superficial, estou falando. Então, compre o livro e leia, um livro com a leitura fácil, gostosa de ser feita e é muito prazeroso. Quando entendemos como a dopamina funciona, conseguimos entender, principalmente no amor, como muitas pessoas se relacionam e como muitas pessoas estão lidando com uma pessoa que elas têm interesse, ou seu parceiro, enfim, ou qualquer pessoa que você tenha interesse. Eu já ouvi falar de pessoas e já conheci pessoas que diversas vezes trocavam de relacionamentos ou conheciam pessoas e depois conheciam outras e ficava com uma e depois com outra. E eu não estou aqui no papel de ficar julgando ninguém ou qualquer coisa do tipo, mas mediante a leitura desse livro, principalmente no primeiro capítulo que fala sobre o amor, acho que a gente consegue entender que é um comportamento muito dopaminérgico, um comportamento relacionado à dopamina.
Por quê? E o livro fala isso. O livro fala isso, então tenho essa base. Aquele relacionamento de anos que já não tá mais naquela paixão do começo é sustentado pelo amor entre as duas pessoas. Mas a paixão é aquela coisa que vem de surpresa, aquele inesperado que te tira da zona de conforto, num sentido bom, que faz você perder as estribeiras, digamos assim, que faz você, como as pessoas falavam, ficar com borboletas na barriga, borboletas, acho que é isso, acho que é isso. Enfim, é aquilo que te deixa louco, num sentido bom. Então, eu vejo que muitas pessoas, na maioria das vezes, não estão em busca de alguém, mas estão às vezes em busca simplesmente daquela dopamina de estar se relacionando com alguém ali no começo, que é sempre mil maravilhas. As pessoas que casam falam isso, que no começo é mil maravilhas e depois não vai sendo tão maravilhoso, tão fantástico igual era antes. E isso tem muito a ver com a dopamina. E o próprio livro fala que quando a gente começa a entender o poder dessa molécula, a gente começa a entender o comportamento humano. O comportamento humano foi moldado durante séculos por conta dessa molécula, que influencia o nosso comportamento de todas as formas possíveis, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Para fechar com chave de ouro, o livro traz uma frase que é absurda, que é assim: um romance baseado na dopamina é como um passeio de montanha-russa, emocionante, embora de curta duração. Então é isso que eu estava querendo, é isso que eu estava tentando falar. E aí eu abri o livro de novo e estava essa frase aqui sublinhada que eu marquei. Então, muitas das vezes as pessoas parecem que só buscam algo como se fosse uma montanha russa, sobe, desce, tem muitos acontecimentos, porém é algo curto, é algo que não se prolonga e você vê que às vezes a mesma pessoa está com alguém e quando começa a ficar chato, vai para outra pessoa e quando começa a ficar chato, vai para outra. Então, não é porque a pessoa tenha um mau caráter de certa forma. Tem vezes que sim, sim, tem vezes que sim, com certeza. Mas às vezes a pessoa simplesmente, e não que isso seja bom, não diminuindo a responsabilidade da pessoa, mas às vezes a pessoa está só sendo escravo da dopamina dela.